Graça e paz, amados. Estamos de volta com as nossas reflexões sobre o fim dos tempos. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui o livro de Apocalipse a partir do capítulo 13. Esse capítulo 13 nos fala de algo muito importante a respeito do tempo, da tribulação. E entram dois personagens, que fazem acontecer realmente aqui na Terra todo esse processo, da tribulação, que é a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. A que sai do mar é o anticristo, o que sai da terra é o falso profeta que lhe dá apoio religioso. E o texto nos diz então em Apocalipse 13 o seguinte: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Então nós observamos, são 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas. Segundo os estudiosos, esse animal, esta besta, que inclusive no versículo 2 diz que era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. E esse dragão nós sabemos que é Satanás, a antiga serpente, conforme está escrito no Apocalipse 12. Apocalipse 12 diz o seguinte: o dragão 12:17. Vamos ler primeiro aqui a guerra nos céus, Apocalipse 12:9 diz: olha, o grande dragão fora lançado fora. Ele é a antiga serpente, entende? Lá do Éden, que é chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Tem pessoas que acham e dizem, inclusive, que o diabo não existe. Mas a Bíblia é clara, está dizendo, inclusive, onde ele começou o seu processo de engano para com a humanidade. Lá no Jardim do Éden, a antiga serpente, que enganou Eva, que enganou Adão, houve a queda da humanidade. E aqui já no fim da era da humanidade na Terra, ele é chamado então de dragão. E ele dá então a este homem, esse político, esse governante mundial, o anticristo, dá poder, dá o seu trono, lhe dá grande autoridade. E claro, com a permissão de Deus, que nós sabemos que o juízo de 7 anos, esse tempo de tribulação, é para aqueles que infelizmente rejeitaram, têm rejeitado, até hoje a graça salvadora em Cristo Jesus. Mas nós sabemos que ainda há tempo para os que querem, escapar deste momento terrível que virá sobre a terra e ser arrebatado antes, como nós já relatamos. Os que creem em Cristo não passarão por essa situação. Então esses 10 chifres e 7 cabeças, segundo os estudiosos, representam reinos mundiais que já aconteceram, já passaram, e é sintetizado neste último, sob o governo do anticristo. Então as 7 cabeças seriam 7 reinos. Se nós formos recapitular os impérios mundiais, nós tivemos o egípcio, que é o primeiro, depois o assírio, o segundo, o babilônico, o terceiro, são os grandes impérios, o medo-persa foi o quarto, o quinto, o império grego, o sexto, o império romano, e o sétimo seria o próprio império do anticristo durante esse período de 7 anos. E as 10 cabeças, há uma explicação sobre elas, está lá em Apocalipse 17. Na verdade, Apocalipse 17 e 18 é uma narrativa deste governo do anticristo com o seu falso profeta. Então, no capítulo 17, versículo 12, diz assim: os 10 chifres que você viu na besta, lá no capítulo 13, são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis
junto com a besta. Então, Apocalipse 17 fala deste acordo mundial de governos, de autoridades para dominar o mundo, junto com a religião, que é a mulher sentada na besta. É dito aqui no capítulo 17, quando ele diz, versículo 3, então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, é a religião mundial, né, do tempo da tribulação, ou seja, o ecumenismo. Este ecumenismo que nós já percebemos, né, em formação hoje, ainda tímido, mas em formação, ele será muito forte nos primeiros 3 anos e meio do governo do Anticristo. Todas as religiões se unirão por uma falsa paz. Lembram quando eu falei a semana passada, ou foi retrasada, não recordo, na leitura lá de 1 Tessalonicenses 5, quando disserem paz, quando disserem paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição, não é? Então eles farão um acordo de paz, a falsa paz, e as religiões entrarão. Por que as religiões entrarão? Porque os verdadeiros servos de Deus já terão sido arrebatados, então o caminho ficará livre para o engano, não é, religioso. Então 17 fala sobre isso, acordo político, acordo religioso. E Apocalipse 18, que eu não vou me ater a esse texto, fala sobre a Babilônia, ou seja, o governo do Anticristo, que é chamado também de Babilônia, apesar de ter uma cidade não específica, será a parte comercial do governo do Anticristo. 17, político-religioso, 18, comercial. Então, retornando aqui no capítulo 13, diz então que essa besta tem essa autoridade, esse poder, né? As 10 cabeças já vimos, e os 10 chifres, melhor dizendo, e as 7 cabeças. Agora é interessante que ele só vai se manifestar, né, com toda essa autoridade destruidora, como eu já falei no início, só na metade do seu reino, porque serão 7 anos. Então, os primeiros 7 anos, primeiros 3 anos e meio, ele terá toda a liberdade, né, de costurar os seus acordos e se apresentar como um bom governante, e as pessoas irão acreditar nisso, mas ele vai exigir na metade destes 7 anos a adoração. Por isso que Apocalipse 13 vem com os detalhes. É dito aqui no versículo 3 que uma das cabeças da besta pareceu ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Alguns estudiosos acreditam que eles sofreram, na verdade, um atentado, né? Que uma das cabeças seria a cabeça do próprio Anticristo, que é o último governo. É isso? Seria o 7º. Então, ferido de morte. Muitos acreditam que ele vai sofrer um atentado e vai forjar uma ressurreição, imitando Jesus Cristo. Por isso que ele é anticristo, que ele vem querer tomar o lugar de Cristo, né, como Messias, inclusive enganando os judeus. Então é dito aqui que uma ferida mortal, mas o ferimento mortal foi curado, olha. Então todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta, adoraram o dragão, ou seja, passaram a adorar Satanás e não a Deus mais, né, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela? Então a humanidade inteira ficará, não é, extasiada com o poder político dele, não é, com essa demonstração até de poder religioso, como se fosse um Deus ressuscitando, e a partir daí então ele passa, não é, a blasfemar terrivelmente contra Deus, não é, contra tudo que representa Deus. Nós vimos isso em 2 Tessalonicenses 2, é dito no versículo 5, a besta foi dado a boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Ou seja, 42 meses são 3 anos e meio do final deste acordo de 7 anos. O acordo é explicado lá em Daniel capítulo 9, o profeta, né, no versículo 27, diz que ele faz um acordo por uma semana, ou seja, uma semana de anos. E na metade da semana ele quebra o acordo. Então ele exige, não é, adoração.
E é isso que a gente vai ver aqui nesse capítulo 13. Então ele passa a perseguir aqueles que forem se convertendo. Lembram do capítulo 7? Que nós vimos que grande multidão veio da tribulação, pessoas que serão mortas por ainda crer em Jesus, ou seja, irão se converter após o arrebatamento, mas serão perseguidas se não se deixarem marcar. E nós vamos ver isso aqui ainda nesse capítulo 13. Como eu falei, surge também a besta que vem da terra. É interessante, a expressão sai do mar com relação ao anticristo, o governante, porque ele vem do mar dos povos. No livro do Apocalipse, mar, águas, muitas águas representam pessoas, povos, línguas, nações. O próprio livro do Apocalipse explica isso, não há segredo algum. É dito aqui no capítulo 17, diz assim, versículo 15. Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas, se referindo à grande religião ecumênica. Então ele vem do mar dos povos, ou seja, ele vem das nações, esse governante. Alguns acham que ele é de origem judaica, para que possibilite os judeus também crerem que ele é o Messias que eles aguardam, não é? Até hoje, os judeus não convertidos, que ainda estão presos na lei, e é dito então que ele governa por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, blasfemando. Ele sai, no versículo 7, voltando ao capítulo 13, dizendo que foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los, olha, aqueles que irão se converter. Né? Foi-lhe dado, na verdade ele não tem poder, Deus permite que isso aconteça nesse período da tribulação. Por isso que hoje é o tempo da graça. Né? Hoje o Senhor te guarda, o Senhor te protege, te dá livramentos. Esse é o momento de servir ao Senhor. E depois de tudo estaremos com Ele nos céus. Esse é o momento. Então ele recebe autoridade sobre todos. Já a besta que sai da terra, mas é o falso profeta. É dito que ele tem com 2 chifres. Olha, 2 chifres como cordeiro, a imitação, né? Mas que falava como dragão. Ou seja, imitando um ser religioso, né? Como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ou seja, seus ensinos, a sua palavra vem de Satanás. E as pessoas irão crer porque é dito que ele exerce toda a autoridade, né, da primeira besta, ou seja, do anticristo, o governante, ele está ali ao lado. Tá? E em nome dela, fazia até seus habitantes adorarem a primeira besta. Com essa autoridade, ele leva as pessoas a adorar a besta. E passa, inclusive, a realizar grandes milagres, viu? Prodígios. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Então as pessoas passaram a crer que realmente ele era um grande líder religioso, poderia fazer grandes milagres. E chega ao ponto então, quando o anticristo exige a sua adoração, ele ordena que seja feita uma imagem, olha, versículo 14. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. E foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. Então as pessoas passam a adorar. E aí entra a parte, né, da opressão maior. Diz o versículo 16, também obrigou todos, não escapa um ser humano aqui na terra. Todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receber certa marca na mão ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666, não é 666, é a marca da besta. Então nós observamos, amados, como a situação vai se agravando, não é? Nós vimos que no início da tribulação são abertos 7 selos, depois vem 7 trombetas, né? Tudo isso são um juízo sobre a terra. E agora surge, né, a pessoa do anticristo na sua face, né, no seu momento mais negro, que é a partir dos 3 anos e meio, quando ele exige, então, a adoração e a marca para aqueles que se dizem fiéis a ele. Precisa ser marcado, não é?
E é interessante que toda a tecnologia hoje existe, né, para essa marcação. Alguns acham que é um chip, microchip, mas a tecnologia é tão grande que talvez nem use mais chip, né, seja, sei lá, uma marca invisível. Mas tudo é possível. Alguns estudiosos hoje, inclusive, acham que o dinheiro físico mesmo, esse que nós conhecemos, o papel moeda, ou a moeda metálica, pode desaparecer em 10 anos. Alguns acham, não é porque existe tecnologia para isso, né? Todos já ouviram falar na criptomoeda, né? O Bitcoin é uma delas. E você não tem papel, é transação pela internet. Então tudo isso é tecnologia que o anticristo pode usar, né? Quando diz que ninguém compra, ninguém vende se não tiver a marca. Então você nem pode ter comércio, você nem pode ser trabalhador nesse período da tribulação. Documentação também, sabemos que já existe em alguns estados a RG, né, a CNH, digitais. Não tem mais e-mail papel. Não é? Carteira de trabalho já tem digital, aqui no Brasil. Estou falando de Brasil. Até a prova de vida do INSS agora já pode ser feita para algumas pessoas, piloto, né, com reconhecimento facial, olha, na sua casa. Então tudo isso é tecnologia que pode levar, não é, a essa amplitude de domínio, de controle por parte do anticristo. Tudo caminha para isso. Israel buscando desesperadamente hoje um acordo de paz, né? Ele já tem um acordo de paz com o Egito, foi o primeiro, depois com a Jordânia e agora recentemente, ainda nesse mês, né, de agosto, ele firmou um acordo de paz com os Emirados Árabes. Então tudo caminha, não é, para aquilo que a Bíblia fala, a falsa paz. Que a verdadeira paz de Israel é Jesus Cristo. E ela só existirá quando ele voltar para governar aqui nesta terra. No milênio. Nós mostraremos isso pela palavra, que é milênio na terra. Não é milênio no céu. É na terra. É a Bíblia que diz isso, é o livro do Apocalipse, confirmado pelas profecias de Isaías. Principalmente. Mas no livro de Ezequiel também tem. Então nós percebemos isso. O anticristo vem para dominar, entendeu? Para oprimir. E por causa disso, como Deus ainda quer salvar a humanidade, ele permite que venha uma terceira série de juízos, né? A primeira foi os 7 selos, a segunda as 7 trombetas, e aí então vem a terceira e última série, que são as 7 taças, né, cheias de pragas sobre a humanidade. Não que Deus queira se vingar, pelo contrário, para levar o homem ao arrependimento. Tanto é que quando a marca não é imposta e as pessoas começam a serem marcadas, Deus banda. Eu fico impressionado o amor de Deus, a graça de Deus, né? Observe, nós vimos aqui, durante esse período de 7 anos, duas testemunhas, seres humanos, não importa quem eram, não é? Independente de que os estudiosos digam se é Moisés, se é Elias, até Enoque, né, já ouvi falar. Mas isso não importa, só sei que Deus tem o poder de dar autoridade a qualquer pessoa. Então essas duas testemunhas é um fato real. Está lá no capítulo 11, nós vimos isso. Eles vêm, pregam, são mortos, são ressuscitados e são elevados aos céus. Então são pessoas reais, que virão durante a tribulação. É o texto mesmo que explica isso. Então Deus manda as duas testemunhas. Deus marca, nós vimos isso no capítulo 7, 144 evangelistas judeus, também para pregar para as pessoas durante a tribulação. Veja, tudo isso é o amor de Deus. E uma coisa que me chama a atenção é que depois que essa opressão maior do anticristo está sobre a terra, Deus manda até anjos pregarem. E aqui não é sentido figurado não, é anjos mesmo. Tá? Diz assim, olha, capítulo 14 de Apocalipse, alertando a humanidade para a necessidade de arrependimento, inclusive alertando para não se deixarem marcar. Porque quem colocar a marca do anticristo estará perdido para sempre. Não tem mais chance de arrependimento. Olha o que é que diz então. Os 3 anjos, Apocalipse 14 em diante, no versículo 6, melhor dizendo. Então ouvi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, ó, para proclamar os que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Hoje não é permitido anjo pregar. O apóstolo Pedro diz que essa
graça e autoridade foi dada a nós, a igreja do Senhor Jesus. Mas durante o tempo da tribulação a igreja não estará mais aqui. Então Deus ainda usará anjos para anunciar. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que ele diz isso? Porque exatamente o falso profeta estava levando as pessoas a adorarem a quem? Ao anticristo, a besta. Então ele adverte: não adorem outro ser a não ser a Deus, que é o Criador, não é? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Algumas pessoas, né, acham que Deus não criou nada, que esse mundo é o acaso. Não é. Foi o Senhor que criou. Até aquele que duvida que Deus existe, Deus criou. Não é? Glória a Deus. Versículo 8. Um segundo anjo, olha, já é o segundo, o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, um anjo já anunciando que todo esse sistema de governo do anticristo, com toda essa falsa, né, prosperidade e poder, vai cair. E está lá no capítulo 18 de Apocalipse, quando fala sobre a Babilônia comercial, e tudo é destruído, não é? Todo o poder do governo do anticristo. E um terceiro anjo, já é o terceiro, os seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca, que nós vimos aqui no capítulo 13, na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Ou seja, julgamento, juízo. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Gravíssimo isso. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, ou seja, vai sofrer eternamente. Para todos que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, ó, dia e noite. Então tem pessoas, inclusive, até que acham, né, que creem em Jesus, né, tem sua salvação, mas tem uma compreensão não muito clara a respeito da eternidade. Alguns acham que aqueles que não crerem em Jesus irão morrer e deixarão de existir, ou seja, serão aniquilados, terão a alma aniquilada. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? Vemos aqui que quem rejeita o Senhor e passa a adorar a besta, Satanás, sofrerá eternamente. O tormento é eterno, para todo sempre. Então isso não é deixar de existir. Né? Algumas pessoas acham: morreu, acabou, então vamos viver e fazer o que a gente quer, acha que é conveniente. Não é. Sofrerá eternamente. Então, amados, nós vemos aqui, né, o que se reserva para o mundo incrédulo. Um governo do anticristo, uma perseguição terrível, não é, contra aqueles que não o adorarem. E como eu disse, durante o final desse reinado deles, são os 3 últimos anos e meio, virão então os 7 anjos com as 7 pragas, né? A terceira série de juízo. E a partir do versículo 16 diz que o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, né? Porque eles recebem a ordem: vão derramar sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Então abriram-se feridas malignas, abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Vamos pegar uma enfermidade terrível, né? Doença de pele, enfermidade terrível, quem tiver a marca do anticristo. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e esse transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Então, contaminação das águas do mar, não é? Morre toda a criatura. O mar vai ficar vermelho, e isso é possível, não é? Pela contaminação. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, agora nos rios e nas fontes, e eles também se transformaram em sangue. Contaminação também. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor. Não é? É interessante, nós estamos vendo hoje, nos dias de hoje, né, no princípio de dores,
situações parecidas com relação a queimadas, né? A Austrália mesmo sofre anualmente com queimadas. Surge de repente o calor, né? A Califórnia nos Estados Unidos então sofre também, a Espanha, Portugal, né? Não são somente aquelas queimadas que são provocadas pelo homem, não. É queimada, né, de forma natural, calor, é um raio que cai. Então está aqui, ó, no tempo de Apocalipse, da tribulação, é que ela irá se intensificar. Tanto é que as pessoas, ao invés de se arrependerem, diz o versículo 9 do capítulo 16, estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus. Ó. As pessoas têm mania, né? Desde agora, de atribuir a Deus tudo que é de errado. Ou seja, o homem peca, vem o juízo do seu próprio pecado e querem atribuir a Deus esses males. É igual essa pandemia do Covid. Não foi Deus que mandou, não. Isso aí é fruto do pecado do homem. Pelo contrário, Deus está dando livramento àqueles que o buscam. Não é? Foi Deus que mandou. Apocalipse 16:10 também diz, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Então vem um juízo sobre o trono da besta. Não é? Os que o servem, né, ficam em trevas juntamente com ele. Mas é claro, não se arrependem, já tem a marca. Não é? Mas é juízo. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio Eufrates, né, fica ali no Oriente Médio e faz uma fronteira natural entre o Oriente Médio e o resto do Oriente. E é dito que secaram-se as suas águas, o rio vai secar, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Ó, demônios enganam, viu, fazendo milagres. Eles vão aos reis de todo mundo, aos governantes da época do Anticristo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa batalha é a batalha que nós chamamos a final, que será a guerra de Armagedon. Eles virão contra Israel. Nós vamos ver isso no nosso próximo encontro. Porque Israel quebra esse acordo quando ele quer adoração. E sabendo Israel que ele não é realmente Deus, não é? Porque só pode adorar a Deus, então ele quebra o acordo e o anticristo convoca as nações para lutarem com Israel. Então Jesus ainda manda um recado, olha, em Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Isso serve para nós hoje, não é? Conservar as vestes é viver em santidade. Estamos num mundo de pecado, um mundo, não é, de rebeldia contra a palavra de Deus, contra os seus conselhos. Porque os conselhos de Deus estão aqui, na sua palavra. E as pessoas rejeitam. Então Jesus adverte, mantenha-se firme, mantenha a sua santidade. Não é? E por fim o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Foi derramada no ar. E do santuário saiu uma voz, uma forte voz que vinha do trono dizendo, está feito, ou seja, está consumado. E aí nós veremos Deus, não é, operando já o seu juízo final na terra. Não o juízo final que nós vamos ver depois, que é o julgamento das nações. Não, eu falo com relação ao tempo da tribulação. Então houve relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Olha. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra, quando a sétima taça, não é jogada ao ar e Deus diz, está feito, está consumado. A grande cidade foi dividida em 3 partes, que é Babilônia. E a cidade das nações se desmoronaram, ou seja, o governo do anticristo, né, foi destruído nesse terremoto, e as nações também. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Isso era um terremoto realmente catastrófico, era um cataclisma. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo, de cerca de 30 quilos, 35 quilos cada. Imagine isso na cabeça das pessoas, 35 quilos. Só pedra, com mais o impacto, não é, da gravidade,
acredito que chega a tonelada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. E o homem é assim, não é? Está debaixo de juízo, ao invés de se arrependerem, fazem a blasfemar de Deus. Mas hoje, amados, nós estamos no tempo da graça. Por isso que temos que conhecer a palavra de Deus, para nos mantermos firmes no nosso propósito. Não só de pregar o Evangelho, mas de ser fiel ao Senhor. Não se deixe enganar. Não é? Estamos no fim, realmente, princípio de dores. Mas antes que tudo isso aconteça, os que são fiéis ao Senhor serão arrebatados. Os que morrerem antes, a Bíblia garante, serão também ressuscitados no dia do arrebatamento. Então vamos ficar com essa promessa. Infelizmente, este homem virá. Foi a humanidade que escolheu. Né? Foi a humanidade que decidiu rejeitar a Cristo. Até os próprios judeus na época rejeitaram a Jesus. E irão passar também por esse momento difícil. Muitos estão se convertendo, como eu falei, mas como nação eles ainda rejeitam a Jesus como seu Messias. Próxima semana, creio eu, estaremos concluindo o nosso estudo. Se não der, teremos mais 2 ainda. Finalizaremos, na verdade, uma reflexão. Não é? Se fosse estudo, seria versículo a versículo, ponto a ponto. Estamos só trazendo uma reflexão para que a gente possa encaixar naquilo que estamos vivendo nos dias de hoje. Que Jesus te abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir.